Olá, amigos vascaínos, tudo bem com vocês? Seria melhor se o Vasco tivesse vencido ontem, né? Mas infelizmente perdeu. Mas não devemos ficar tristes. Com esse time que o Vasco tem, a gente não pode esperar coisa melhor, tá bom? Então eu aqui estou sempre de bem com a vida, tranquilo, ficando muito contente com o Vasco vencendo e contente por ele não ter vencido. Porque eu não vou ficar triste, né? Porque o Vasco perdeu, né? Então, quero que vocês entendam a minha maneira de falar. Então, hoje eu estava assistindo um canal e vi alguns jornalistas falando sobre o time do Vasco. E pensando bem, eles estão certos, porque ele falou que o time do Vasco é um time medíocre. Eu só não concordo uma coisa com o que ele falou. Ele disse que do time do Vasco só sobra Cano. Ele disse que Cano é o único jogador do Vasco que serve, que o resto não serve nenhum. Eu discordo dele, sabe? Eu acho que do Vasco, o jogador do Vasco que serve ali, os dois melhores para mim, na minha maneira de ver, né? É o Zeca e o Matias Galazzi. Esses dois são os dois melhores do Vasco. Não prestando, são os dois melhores do Vasco. O Zeca já foi muito bom quando estava mais jovem. Aí depois ele está meio bichado, mas mesmo assim ele ainda é o melhor do Vasco. Entendeu? Esse Léo Matos também está mais ou menos, mas ele nunca foi bom de bola. Desde o tempo do Botafogo, ele nunca foi bom de bola. Então esse jornalista, não vou citar nome, mas ele estava falando sobre que o time do Vasco não tem time para subir. O time do Vasco, esse time do Vasco, ele para poder ganhar assim, ficar entre os 4 primeiros colocados ou ganhar um título, ele tinha que disputar a série C. Aí, ou então a série D, um desses títulos. Então tem a A, a B, a C e a D. Então ele diz que o Vasco para subir ou ganhar título só na D ou na C. Eu achei que ele exagerou um pouco, mas vamos fazer o quê, né? Mas o time do Vasco, ele no momento, de acordo com o jogo que foi ontem, que o técnico do Vasco, Marcelo Cabo, né? Desses últimos técnicos do Vasco, ele é o que tem mais tempo para treinar o time. E o Vasco, todo jogo leva gol e a defesa leva gol de cabeça, todo jogo. Nesse que passou agora não levou de cabeça não, mas entregaram 2 gols, né? O time deles, um foi uma falha do Zeca, o gol deles, e a outra foi uma falha clamorosa do Andrei, né? Que agarrou aquela bola, ele não olhou para trás e deu a bola para trás no espaço vazio. Simplesmente o jogador dele estava na área, pegou e fez o gol. Então foram 2 falhas. Então, desculpa. Então o time deles ainda colocou 2 bolas na trave. Então, quer dizer, em relação a Marcelo Cabo, eu acho que ele não é técnico para o time do Vasco. Eu acho que o Vasco errou muito em ter tirado o Luxemburgo e colocado ele, sabe? A gente vai levando, ele está indo para lá, ganha um joguinho, ele estava invicto, etc. Mas ali foi mais sorte do que mérito. Porque o time do Vasco, eu sou vascaíno. Eu queria ver o Vasco conforme era antigamente, com aquele timaço que tinha. Ou então que não fosse aquele timaço, mas fosse um time próximo àquele timaço. Se o timaço era 100%, eu queria o Vasco assim, mais 80%. Já estava bom pra caramba. Mas esse time do Vasco atual, ele é um time de 50%, 55%. É um time bem fraquinho, esse time do Vasco. Essa carangada que o Vasco trouxe, esse tal de Sarrafiore, mais esse Daniel Amorim, isso tudo é coisa ruim, cara. Então ali, sei lá, você começa a olhar o Vasco só está pegando gente acima de 30 anos, bichado, não pode ganhar garotada nova. Então todo mundo acima de 30 anos, o goleiro com 37 anos, o Léo Matos parece que tem 30 ou mais de 30, aí vem o Castan, parece que tem 30 ou mais, aí o Ricardo de Graça e o
Ricardo Graça tem menos. E aí vai para o meio de campo, aí ali tá mais novo um pouco, que é o Andrei com o Galazza. Chega na frente, tá Cano com 30 e pouco, tá esse Morato deve ter uns 30 ou mais, aí vem o outro, o Léo Jabá também. Então, quer dizer que o time do Vasco é um time de master bichado. Porque jovem ali, só tem o Galazza e coisa, o Galazza e o Andrei, o Peck, que é muito fraquinho, e um dos zagueiros, Ricardo Graça ou Miranda, um dos dois. O resto é tudo coroa e a maioria é tudo bichado. Então não aguenta. E o Vasco agora pegou mais desses jogadores agora, pegou esse tal de como Michel. Esse Michel, ele é bom de bola, ele não é ruim de bola. Mas simplesmente ele está bichado também. Então vai fazer o quê? O Vasco está pegando jogador bichado. Então o Vasco tem que pegar um jogador que não seja um craque. O Vasco não tem dinheiro para comprar craque, tudo bem. Mas que seja um jogador que tem velocidade, um jogadores que tem ânimo para jogar, que tem vontade de ganhar. O time do Vasco não tem vontade de ganhar, não. O Cano fica lá. Se a bola vier, eu chuto. Se não vier, eu não corro atrás. Aí os outros jogadores, tudo jogando daquela maneira que eu já falei, de sapato alto ou em cima de ovo. Então, quer dizer, aquele time sem vontade nenhuma, sem expressão nenhuma. Assim, no jogo de ontem, o Léo Matos ainda teve fez um fogozinho ainda. Mas mostrou um pouco de força, isso e aquilo. Mas do restante, sei lá, o time do Vasco entrou em campo, parece que está todo mundo doente, parece que as pernas estavam tudo doídas. Então o time do Vasco não corria atrás, perdia a bola com uma facilidade danada. Então o time do Vasco, a bola parece que vem quente pro pé dele. Aí, quando a bola bate no pé, eles ficam desesperados para passar essa bola. Então isso tudo, o comentarista da outra emissora comentou. Nem eu que estou falando isso aqui que eu estou usando, o que ele falou. Não é as mesmas palavras que ele falou, mas quer dizer a mesma coisa, entendeu? Então ele quis dizer isso, ele quis dizer que o time do Vasco é um time pequeno. O time do Vasco, a maneira dele pensar, ele disse que o time do Vasco não vai subir e não vai figurar nem entre os 4 primeiros, que o Vasco deve ficar entre o 7º e o 8º colocado, que o Vasco não vai cair para a Série C, é que vai ficar no meio da tabela. Então, se você for olhar direitinho os outros clubes que a gente tem visto jogar e ver o Vasco conforme jogou ontem, se for seguir o que foi ontem, o Vasco vai ser o que esse rapaz falou. O Vasco vai ficar no meio da tabela e não vai subir. Então, quer dizer que a melhor coisa que o Vasco pode fazer no momento, até ele falou isso também, tudo que eu estou falando aqui é de acordo com o que ele falou. Então, por que esse técnico não, o presidente do Vasco não renuncia? Renuncia e dá vaga para outro. Quando ele entrou ali pela janela, né? Todo mundo sabe que ele entrou pela janela. Foi um golpe, ele deu um golpe no Levinciano e ele entrou. Então, quer dizer, agora o Levinciano está correndo atrás para poder pegar a vaga. Então, eu acho que, sei lá, eu acho que vai acabar em pizza, tá? Então, por que esse Salgado, ele é meio salgado mesmo. Então, mas ele só é salgado pro lado ruim, pro lado bom ele não é. Que o lado bom seria o quê? Bom, vamos botar o Vasco para cima, vamos correr atrás de publicidade, vamos arranjar gente aí que tem dinheiro e não sei o que mais. Mas não, o negócio dele é visar o dinheiro dele. Então ele agora está arranjando esse dinheiro para emprestar ao Vasco. Não é banco. Então vai ser o quê? Deve ser ele mesmo ou outros dali da panela que vai emprestar o dinheiro ao Vasco a 10, 12% ao ano. Então quer dizer que por que ele não renuncia? Pede as contas, cara, vaza. Vai atender um telefone e não volta mais. Então, quer dizer, que dá vaga para outro. Esse outro, no caso, seria o Levenciano. O Levenciano, ele também está falando muita coisa. Eu espero, se caso ele entrar como presidente do Vasco, que ele faça pelo menos a metade do que ele disse que fez. Que vai fazer. Porque se o Levenciano fala o que ele falou e anda falando, se ele se tornar o presidente do Vasco, e fizer a metade do que ele falou, o Vasco vai ser um dos maiores times do mundo. Porque, olha,
é dinheiro para não acabar mais, é bilhões. E tem a hora que eu fico assim, o santo, quando vê muita esmola, ele desconfia, entendeu? Então eu tenho assim minha pulguinha atrás da orelha. Será que é verdade? Eu torço para que seja verdade. Eu não vou dizer que eu torço contra, é que eu sou um cara positivo, eu não sou um cara negativo. Eu sou um cara positivo. Eu não penso em perder, eu não penso em errar. Eu sei que na vida eu já errei muito, mas tudo que eu faço é para acertar, eu não faço nada para errar. Então, quando eu estudava minhas provas, eu fazia a prova para tirar só 10. Às vezes eu tirava 5, 5,5, mas eu fazia para 10, entendeu? Então a gente tem que ser assim, sempre pensar positivo, nunca negativo. Então esse time do Vasco, eu vou pensar positivo para o Vasco subir. Lógico, que o Vasco não seja nem campeão, que ele seja o quarto colocado. Aí vai para o acesso, aí passou para a primeira divisão. Eu torço para que o Vasco faça isso, aconteça isso com o Vasco. Mas a gente olhando o time do Vasco, você acha que vai acontecer isso? Bota nos comentários lá para mim. O que você acha do time do Vasco? Ele sobe ou vai ficar na segunda? Então, a minha maneira de ver, ele vai continuar na segunda. Tomara que não. Tomara que ele passe a ganhar e que ontem foi a única derrota que ele ganhe todas elas. É o desejo que eu tenho, tá bom? Então, desculpe meu abafo, eu não estou desabafando. Simplesmente, o começo da minha fala foi sobre o que o jornalista falou. Ah, outra coisa que eu vou falar também. Existe um flamenguista aí que não sabe nada do Flamengo. Então, como o Flamengo está ganhando uns títulozinhos, então eles estão todos salientes. Mas ele sabe que o Flamengo deve troço pra caramba, né? 600 milhões na praça, mas não sei o quê, deve um monte de jogador. Então, eu não sei como o Flamengo está vivendo. Há pouco tempo agora pediu dinheiro emprestado. Então, o Flamengo não é isso tudo. Ele está com um bom time, concordo. Quem dera que o Vasco tivesse um time igual ao do Flamengo. Mas ele vem para a minha parte e fica dando piadinha. Ah, não sei o quê, que o Vasco é isso, que o Vasco é aquilo. E falando dos meus vídeos. Então, o Flamengo, aí ele botou também assim, em relação até houve um caso do Bolsonaro, que Bolsonaro foi para a televisão e foi falar assim, parece que foi teve um time aí que foi vice, foi o Palmeiras. O Palmeiras foi vice para o São Paulo foi campeão. Ele disse assim, o Palmeiras está igualzinho o Vasco, vice. Mas esse pessoal do Flamengo, o Bolsonaro, eu gosto dele como presidente, mas ele como flamenguista, ele tem que aprender uma coisa que ele não sabe. Ele e os flamenguistas todos não sabem de uma coisa. Entre Vasco e Flamengo, o time que tem mais vice no Rio é o Flamengo. O Flamengo, se eu não me engano, mas tem 6 ou 7 vice a mais do que o Vasco. Então não sei por que o pessoal diz que os flamenguistas falam que o Vasco é time de vice, se o vice é o Flamengo. Então, se vocês for puxar a estatística, vocês vão ver lá, o Flamengo tem mais vice do que o Vasco. E eu não sei por que eles falam que o Vasco é o time do vice, tá bom? Então, esse agora foi desabafo, tá? Então, eu espero que vocês gostaram do vídeo. Não esqueça de dar o like, se inscrever no meu canal, apertar o sininho das notificações para você me dar uma ajuda muito boa, que eu estou precisando, tá bom? Então, é porque o YouTube só infiltra os meus vídeos na torcida do Vasco de acordo com os likes e inscrição. Se não tiver, meu vídeo fica parado só com aquele pouquinho que já está, tá bom? Então, um abração e também aqui nos comentários, vocês colocam lá se gostou, não gostou, positivo ou negativo, tá bom? E se o Vasco o que vocês acham do Vasco, se ele sobe ou se continua onde está, tá bom? Então, aquele abração, tchau e fica com Deus.